Olá a todos, agora a gente vai começar a falar da integral tripla, que é uma generalização natural da integral dupla, só que com uma variável a mais, só que tem a dificuldade que vai estar envolvendo regiões no espaço, então vai exigir de vocês uma visão tridimensional das coisas. Okay? Para isso vai ajudar muito se vocês usarem GeoGebra ou outros recursos computacionais para traçar superfícies, coisa e tal, até vocês desenvolverem essa intuição tridimensional de vocês. Então vamos lá. Começar com um caso bem simples, em que a região de integração seja uma caixa retangular B, descrita por x entre dois valores fixos A e B, y indo de C a D e z indo de R a S. Ok? Então isso aí daria limites na direção x, na direção y e na direção z da caixa. Bom, a ideia é bem parecida com a da integral dupla. A gente vai pegar a nossa região, dividir um monte de pedacinhos. Agora os pedacinhos vão ser esses cubinhos aqui, ok? Em cada cubinho escolheria um certo ponto x, y, z, calcularia a função nesse ponto, multiplicaria pelo volume ΔV de cada um desses cubinhos e somaria todos os cubos. E depois tomar o limite quando o número de cubos vai para infinito, ou seja, quando eles vão ficando cada vez menores para eliminar o erro. Ok? E aí essa nova soma de rima aqui é a definição da integral tripla de f de x, y, z dv. Tá, agora não é mais dA, é dv, porque agora eu estou multiplicando por elementozinhos de volume. Então essa é a definição da integral tripla. E para calcular ela na prática, a gente obviamente não vai ficar fazendo somas de rima, a gente vai fazer três integrais iteradas agora. Então escolhe uma ordem aqui, ele botou dx, dy, dz. Se botou dx, dy, dz, então a integral de dentro em relação a x, então bota aqui os limites do x. A integral seguinte é em y, bota aqui os limites do y. A integral de fora é em z, bota aqui os limites do z. Ok? E aí faria como na integral dupla. Começa primeiro fazendo a integral de dentro, resolve essa aqui, substitui os valores, aí o que sobrar você faz a segunda integral, o que sobrar você faz a terceira integral até chegar na resposta. Tá aqui um exemplo. Quero calcular a integral tripla dessa função aqui, x, y, z quadrado, na caixa retangular dada por esses limites aqui. Ok? Bom, então o que a gente tem que fazer? Tá aqui as contas. Tá. Bota aqui a integral tripla, vai ser a integral, escolhe uma ordem, que botou também dx, dy, dz. Como os limites são todos fixos, tá, poderia trocar também. Pode botar qualquer ordem aqui, desde que você ajuste ali os limites apropriadamente. Ok? Então, se botar o dx, dy, dz, aqui na de fora é o z, então bota aqui os limites do z, 0 e 3. Depois y, bota menos 1 e 2. E a de dentro é x, limites são 0 e 1, tá ali. Ok? Aí deixa as duas integrais de fora quietas, faz só de dentro primeiro. Então integrando isso aqui em relação a x, quando eu estou integrando em relação a x, trato o y e o z como constantes. Então integra só o x, vai ficar x quadrado sobre 2 vezes as mesmas constantes de antes. Substitui o x por seus valores. Então para x igual a 1 vai dar yz quadrado sobre 2, para x igual a 0 vai dar 0. Aí sobrou isso aqui, faz agora a segunda integral, integrando isso aqui em relação a y, trata o z como constante, vai dar isso aqui, substitui os valores de y, vai dar aquilo ali, por fim, integra em relação a z, substitui os valores, você chega na resposta depois de fazer essas três integrais. Ok? Então, bem parecido com o que a gente tinha integral dupla, só que agora com uma integral a mais, uma variável a mais. Bom, como vocês podem imaginar, se minha região de integração não for uma caixa retangular, a integral vai ficar mais complicada. Tá? E aí o que fazer vai depender muito da cara da sua região. Tá? Então vou começar com o seguinte caso. Digamos que eu quero integrar nessa região aqui E em azul, tá, ok? Que é uma região que, se eu projetar ela no plano XY, ela vai estar em cima dessa região D aqui do plano. Ok? E além disso, para cada ponto aqui nessa região D aqui de baixo, se eu olhar em cima desse ponto, se for subindo aqui, minha região vai começar num certo ponto aqui
e vai terminar num outro ponto ali em cima, ok? Sendo que esse ponto aqui de baixo, ok? Qualquer um dos pontos aqui de baixo, vão estar numa certa superfície aqui embaixo, descrita por uma função z como função de x e y, ok? E digamos que todos os pontos aqui de cima, onde termina a minha região, estejam nessa superfície aqui, que seja um pedaço do gráfico de uma outra função, o 2 de x e y, tá joia? Então, esse vai ser o primeiro caso que a gente vai trabalhar. Nesse caso, minha região E pode ser descrita como conjunto dos pontos x, y, z, ok? Tais que o x e o y pertencem àquela região ali de baixo. Então, cada ponto aqui vai ter uma coordenada x, y, z, só que se eu olhar só o x, y, se desprezar o z, vou ter um ponto ali embaixo que eu quero que esteja nessa região D aqui, que seria a sombra do E, ok? E além disso, para cada ponto x, y aqui, meu z vai começar aqui e terminar ali. Então, meu z vai estar entre o valor 1 de xy, que seria esse gráfico aqui de baixo, e o 2 de xy, que seria o gráfico que dá essa superfície aqui de cima, que seria a tampa da minha região, digamos assim. Ok? Então, se a minha região E pode ser descrita assim, então a integral tripla em E vai acabar virando uma integral dupla em D da integral da função f em relação a z, entre esses dois limites, o 1 de xy e o 2 de xy. Mas aí, para fazer a integral dupla em D, a gente vai precisar descrever a região D como a gente estava fazendo antes. Vai depender se é tipo 1, tipo 2, etc. Okay? No caso aqui nessa figura, a região D, o x vai estar todo entre valor A e B. Ok? Então, x vai de A até B. E para cada x entre A e B aqui, se eu for olhando na direção y, minha região D vai começar aqui. E digamos que essa curva aqui, onde está esse ponto, seja dada por uma função y igual a g1 de x. E minha região vai continuando até bater naquela outra curva ali, que digamos seja y igual a uma outra função g2 de x. Ok? Então, o que a gente vai ter agora? Combinando a descrição da E que eu já tinha com a descrição que a gente acabou de fazer da D, eu vou ter que minha região E, lá em cima, no final pode ser descrita como conjunto de pontos x, y, z, tais que x varia entre A e B. Ok? Para cada x, o y vai de g1 de x até g2 de x. E aí, para cada x e y que eu pegar, então cada ponto aqui dentro do D, o z vai começar aqui em 1 de xy e terminar ali em o 2 de xy. Então, isso aqui. Ok? E aí, combinando tudo, jogando os limites da região D aqui, vai acabar virando que minha integral tripla são essas três integrais iteradas aqui. Ok? No caso aqui, como os limites de z dependem de x e y, vou botar ele para dentro. Como os limites de y dependem de x, ele tem que ser colocado aqui antes do x. E os limites de x são fixos, então ele pode ficar para fora. Ok? Então vou ter que fazer na ordem z, y, x. Se o x ficou para fora, bota aqui o a e b. Depois vem o y, os limites são g1 e g2. E lá dentro tem o z, os limites são o 1 e o 2. Ok? Então está montada aí minha integral tripla. Vou ter que fazer essas três integrais aqui. Bom, mas pode acontecer que eu tenha uma outra região E, que quando eu projetar lá no plano XY, dê uma região D que seja melhor descrita entre limites fixos de Y e limites variáveis de X. Ok? Bom, nesse caso, o que a gente vai fazer? Mesma ideia, só que agora muda a ordem das variáveis. Então, aqui eu vou pensar como o y variando de C até D. Ok? E aí, para cada y nesse intervalo, eu vou olhar agora na direção x. Se eu for olhando na direção x, minha região D vai começar nessa curva aqui, que é o x igual a h1 de y, e vai continuando até bater nessa outra curva aqui, onde o x é uma outra função h2 de y.
ok? Então já tenho aqui, y vai estar entre C e D, x, e para cada y, x vai estar entre H1 de y e H2 de y, ok? E agora, para cada um desses y, cada um desses x, então cada ponto que eu tiver aqui já, na região D, em cima desse ponto aqui, minha região E vai começar quando eu bater ali naquela superfície de baixo, que digamos que seja dado por uma função z igual a 1 de x e y, e vai continuar até bater naquela superfície lá de cima, que seria dado por uma outra função, o 2 de x e y, ok? Então, o z vai estar variando entre esses dois valores, ok? Então, nesse tipo de região, o que vai acontecer? O z, os limites estão dependendo de x e y, então ele vai ter que ficar dentro. Depois eu tenho o x com limites dependendo de y, então ele seria a variável seguinte. O y tem limites fixos, então ele fica para fora. Então, enquanto aqui na região de cima a ordem mais conveniente foi dz, dy, dx, nessa região de baixo ficou melhor fazer dz, dx, dy, ok? E de novo, os limites do y estão para fora, então fica aqui, depois o x fica aqui, o z, que é a variável de dentro, os limites ficam aqui. E na hora de resolver, eu vou fazer sempre de dentro para fora. Bom, mas enquanto para integrais duplas no plano, a gente tinha dois tipos principais de região, no espaço a gente vai ter mais possibilidades. Pode ser que eu tenha uma região E aqui no espaço, que eu quero integrar, que talvez seja mais conveniente, ao invés de projetar ela no plano XY, seja mais fácil de escrever ela projetando no plano YZ. E digamos que para cada ponto de coordenadas YZ ali na região D, se eu for a partir daquele ponto olhando na direção X, digamos que minha região comece numa certa superfície ali dada por uma função x igual a uma função u1 de yz, e digamos que minha região vai continuando até bater numa outra superfície aqui, dada por uma outra função x de yz, ok? Nesse caso eu posso descrever minha região E como sendo o conjunto dos pontos x, y, z, tais que o y e o z estejam lá naquela região D, projetada no plano XY, no plano YZ, e para cada um desses pontos o x varie dessa função U1 até aquela função U2. Tá joia? Então, minha integral tripla na região E vai virar uma integral dupla naquela região D, da integral em relação a x de U1 até U2. E aí depois eu teria que pegar essa integral dupla em D e reescrever em termos dos limites de D. Então eu teria que pegar minha região D no plano YZ, descrever entre termos de limites fixos de Y, limites variáveis de Z, ou então vice-versa, e aí vai dar alguma ordem dx, dy, dz, ou então dx, dz, dy. E da mesma forma, pode ser que eu tenha uma região E, que seja mais fácil projetar ela no plano XZ, e aí digamos que para cada ponto de coordenadas XZ ali na região D, se eu for andando na direção Y, minha região, digamos que ela comece no gráfico de uma certa função y igual ao U1 de xz, e digamos que continue até bater no gráfico de uma outra função aqui, o 2 de xz, ok? Nesse caso, eu diria que minha região E é formada pelos pontos x, y, z, tais que x e z correspondem a um ponto ali de D, e para cada valor de x e z, o y varia dessa função U1 até a função U2 de x e z. Ok? E aí, nesse caso, eu escreveria a integral tripla em E como uma integral dupla em D da integral da função f em relação a y entre esses dois valores. E depois dessa integral dupla em D, eu teria que reescrever em termos dos limites daquela região D, como vocês já sabem fazer. No final das contas, o que acontece é que para integrais triplas, você vai ter em geral 6 maneiras diferentes de escrever uma região, tá? Correspondendo a todas as 6 diferentes maneiras de ordenar as variáveis x, y, z. Tá? Algumas maneiras às vezes vão dar mais trabalho, outras vão dar menos.
Pode ser também que nenhuma delas dê para descrever bem sua região, então você teria que pegar a região, quebrar em vários pedaços diferentes, fazer a integral em cada um separado. E eu imagino que vocês estejam achando isso tudo muito complicado, ok? E realmente, falando assim, parece bem complicado, parece que tem muitas possibilidades diferentes, mas vocês vão ver que quando a gente começar a fazer exemplos, vai começar a fazer mais sentido, ok? Mas vou deixar os exemplos para outro vídeo, outra videoaula. Para fechar, vamos só ver para que serve a integral tripla, para o que a gente teria interesse em calcular ela. Bom, as aplicações vão ser parecidas com as da integral dupla, tá? Só que agora em uma dimensão a mais. A integral dupla de uma função f de a dava o volume da região entre a região de integração e o gráfico da função, né? Para a integral tripla de f de v, como teria uma dimensão a mais, o que já era volume tridimensional vai passar a ser um volume quadridimensional entre a região R, que já é uma região do espaço, e o gráfico de f, só que o gráfico de uma função de 3 variáveis seria em 4 dimensões. Ok? Então até tem esse significado aqui, mas para a gente isso aí é tudo muito abstrato, a gente não vai estar interessado em calcular esse tipo de coisa. Ok? Mas o pessoal que trabalha com geometria mais avançada tal, usa esse tipo de coisa. O que vai ser mais concreto para a gente, mais interessante, é quando eu não tiver função. Porque, na verdade, quando não tem a função, quer dizer que a função é 1. Então, é como se fosse 1 vezes dv, então a gente escreve só dv. Bom, integral dupla só de dA daria a área da região. Integral tripla de dv na região R agora vai dar o volume da região. Então, o que era área passa a ser volume, porque eu estou em uma dimensão a mais. Valor médio de função vai ser parecido com o caso da integral dupla. A gente vai integrar a função na região, só que antes a gente dividia pela área da região, agora a gente divide pelo volume da região. Se eu tiver uma região no espaço e quiser achar centroide dela, o centro geométrico. Bom, o centro geométrico, as coordenadas dele, x barra, y barra, z barra, vai ser basicamente o valor médio das coordenadas x, y, z. Então, como eu já sei calcular valor médio, só que agora no caso aqui a função f vai ser simplesmente x. Então, o x médio vai ser 1 sobre o volume da região, calcula usando isso aqui, da integral tripla de x dv. O y médio vai ser a mesma coisa, só que com y aqui, o z médio é a mesma coisa, só que com z. Ok? Se a função que eu estou integrando tiver algum significado físico, por exemplo, digamos que seja uma densidade volumétrica de massa, carga, energia, o que for, a integral de uma densidade na região vai dar a massa, carga total. Okay? Exatamente como no caso da integral dupla, só que lá era integral de uma densidade superficial, agora é integral de uma densidade volumétrica, ou seja, gramas por centímetro cúbico, por exemplo. Centro de massa, também bem parecido com integral dupla, só que agora é o centro de massa de uma região tridimensional, então vai ter coordenadas x, y e z, centro de massa, e vai ser dado por 1 sobre a massa total, que você calcula por ali, da integral tripla das coordenadas x, y ou z, multiplicadas pela densidade de cada ponto. Okay? Então, como no caso da integral dupla, é como se fosse uma média ponderada das coordenadas, só que cada ponto tem um peso dado pela densidade do objeto naquele ponto. Okay? Então, essas aí são só algumas poucas aplicações. Pessoal que faz física, engenharia e tal, vê integral tripla em várias outras aplicações. Tá ok? Em matemática também tem várias outras aplicações, mas para a gente, por enquanto, isso aqui tá bom. Tá ok? Então é isso. A gente já sabe o que é integral tripla, já tem mais ou menos uma ideia de como calcular, já sabe para que serve. As propriedades dela, parecidas com as da integral dupla também. Integral tripla de uma soma vira a soma das integrais triplas, constante pode passar para fora, tudo bem parecido, só que com uma dimensão a mais. Joia? Então é isso. No próximo vídeo a gente faz alguns exemplos, a coisa vai começar a fazer mais sentido.